Deus, uma palavra muito especial, né, para os nossos dias de hoje, os dias que a gente está vivendo hoje, né, que se chama hoje, né, e que a gente possa cuidar dos nossos corações, né. Essa palavra chama-se a ofensa, né. Lucas capítulo 17, versículo 3 ao 4, e você abre também Mateus 24, versículo 10. Você pode fazer o seguinte, ó, já coloca aí, depois do título dessa mensagem, você coloca aí Lucas 17, 3 ao 4, Mateus 24, principalmente o versículo 10 de Mateus 24, né? Tá? Você já coloca aí as referências, né? Algumas principais, né? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26, ok? E Provérbios 18, 19. Por enquanto, são essas as referências que a gente vai trazer aqui agora para essa palavra, tá? Então, ó, maravilha, você já tem aí as referências, né? Então, vamos lá? Lucas, capítulo 17, versículo 3 ao 4. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse capítulo 17, né? Estou chegando lá. Versículo 3 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, né? Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-me, né? Você vai perdoar 7 vezes, olha só. Disseram então os discípulos, né, os apóstolos ao Senhor, os apóstolos disseram assim, acrescenta-nos a fé. Amém? Na realidade, até o versículo 5, né? Então, os discípulos pediram, acrescenta-nos a fé, Senhor. Então, veja só, quando Jesus disse para eles que eles perdoariam, que eles teriam que perdoar, ainda que aquela pessoa viesse, né? Pedir perdão 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe, né? Jesus orientou que nós temos que perdoar. Aí os discípulos já se preocuparam aqui com a fé deles, né? Então, Senhor, como quem diz, então aumenta-nos a fé, né? Vamos para Mateus capítulo 24, entendeu? E versículo 10 em diante. Mateus capítulo 24, versículo 10. Estou chegando lá, tá? Mateus 24, 10. Muito bem. Versículo 10 em diante, né? Assim é a palavra do Senhor. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja só, Jesus está dizendo que nos últimos tempos, olha, as coisas que iriam acontecer, né? Jesus estava falando, entendeu? Haveriam muitos escândalos, né? Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, entendeu? Gente, para acontecer uma ofensa, né? No meio da igreja, né? Dentro de casa, né? Pai com filho, filho com pai, imagina na igreja, né? Você está sendo treinado ali para você, de acordo com a palavra, né? Dentro da palavra, que a palavra é a nossa âncora, a palavra é a nossa arma principal, né? Para que a gente possa ser mudado. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, né?
a palavra que nos molda, a palavra que nos muda, né? Ela vai transformando a gente, ela vai gerando a gente como filhos amados para Deus. E Deus diz assim que a palavra de Deus ela nos gera para que nós nos tornemos as principais, né? A principal criatura de Deus na Terra, né? Para que a gente seja, eu vou até lá com você, né? Tiago capítulo 1, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? O versículo, mas eu vou lá com você. Tiago capítulo 1, versículo 17, não, versículo 18. Olha aí. Então, quem nos regenera, quem nos transforma, quem nos gera para Deus? A própria palavra. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias, olha aí, das suas criaturas. Amém? Então, Deus quer de mim, de você, que nós sejamos primícias das criaturas dele. Glória a Deus. Amém? Como ele diz lá no livro de Mateus, capítulo 5, né, versículo 16, ele diz que nós precisamos deixar que a nossa luz, né, brilhe diante dos homens. Entendeu? E não é à toa que Jesus está falando aqui que a gente precisa, né, perdoar o irmão. Então, os discípulos começaram já a pensar, então, nós precisamos de muita fé para isso. Entendeu? Às vezes eu me pego assim, Senhor, me enche do teu amor, o amor ágape, né? O amor que tudo sofre, o amor que tudo suporta, né? O amor que tudo crê, o amor que não arde em ciúmes, o amor que não se ensoberbece, o amor que não se vangloria, o amor que não busca seus próprios interesses. Olha aí. Então nós precisamos estar cheios deste amor. Amém? Então, quando ele disse aumenta-nos a fé, eles disseram aumenta-nos a fé, era por essa razão. Porque aquilo que Jesus estava falando que eles precisavam fazer, né? Perdoar alguém que viesse até 7 vezes, olha só, se possível, 7 vezes a pessoa viesse a você, a mim, né? As pessoas que nos ofenderam e que a gente precisa perdoar. Então, essa palavra ofensa, né? Que fala lá em Lucas, né? E Mateus também, né? A ofensa, escândalos, né? É uma palavra grega, quer dizer escândalo, né? Uma palavra grega. Você tá entendendo? Então, as pessoas que se ofendem, elas são feitas cativas. Eu quero mostrar para você em 2 Coríntios, não, 2 Coríntios não, 2 Timóteo. Então, uma pessoa que ela fica ofendida e ela guarda mágoa, ela fica cativa. Porque essa palavra ofensa, né? Quer dizer isca, né? Uma isca de Satanás, olha só. Entendeu? E no grego, olha só, essa palavra escândalo, né? Quer dizer ofensa, entendeu? É a mesma coisa que se refere, é a mesma coisa que, ou seja, se refere a uma isca, né? Que a gente coloca. Eu, quando era criança, lá no Nordeste, né? Eu lembro que a gente pegava os passarinhos com uma isca, né? Botava a isca dentro da arapuca. E era justamente isso, essa palavra escândalo, é uma palavra grega, olha só, que se refere a uma isca que se coloca para pegar um pássaro, peixe, né, ou algum animal, entendeu? Então, aí a ofensa, ela se chama isca de Satanás, entendeu? Para pegar o cristão, para pegar você, para pegar a mim, né? Então, mas Deus, ele não quer que a gente caia nessa arapuca do diabo, né? Como essa isca chamada ofensa, né? Alguém nos ofendeu, a Bíblia diz que nós precisamos perdoar, olha só. 7 vezes, olha só. E ele disse, né, quando perguntaram para ele também, tem um outro texto que fala quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão, 70 vezes 7. Olha aí, você está entendendo? Você precisa perdoar aquele que te ofendeu. E essa palavra aí que fala sobre a ofensa, que a pessoa fica presa na ofensa, presa ali no escândalo, né? Tá lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Vamos lá? 2 Timóteo está em Tiago, você volta só um pouquinho.
você vai encontrar Timóteo, 2 Timóteo, você vai encontrar o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, né? Versículo 24. Se não me engano, né? Vamos lá. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim... Então, pastora, 24? 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, versículo 24. Obrigada. Tá? Então, ó, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, né? Sofredor, né? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E o 26, ó, e tornarem a despertar. Tem algumas Bíblias que falam assim, ó, a serem livres. Não sei se a sua fala aí, ó. Entendeu? Tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Entende aí, ó? Em cuja vontades estão presos. Olha aí, não é verdade? Então, a ofensa é uma isca de Satanás para prender você. Então, é que essa palavra nos deixe agora, daqui para frente, mais atentos, mais espertos. Então, o inimigo, muitas vezes, ele vai usar pessoas que às vezes não tem ainda, né, ainda não está operando no fruto do Espírito, chamado domínio próprio, entendeu? A mansidão, aquelas pessoas assim que falam pelos cotovelos, não para, né? Não para pensar no que vai falar, e já chega e já, né? Já chega já falando assim já o que quer e de repente te ofende. E de repente me ofende. Você tá entendendo? Ou você também, ou eu, né? Ou nós que descuidados quando pensar que não, também não operando no domínio próprio, né? No fruto do Espírito, na mansidão, na longanimidade, né? É você ser longo em esperar em Deus, né? É isso. Amém? Glória a Deus. Você ter muita paciência, longanimidade. Amém? Então, a pessoa demorar para se irritar, entendeu? E é melhor que não se irrite, né? Que respire fundo, pense em Deus, peça para o Espírito Santo ajudar. Então, uma pessoa que ela costuma orar em línguas, ó, uma pessoa que ora muito em línguas, ela vai sempre viver sorrindo, ela vai sempre viver alegre. Amém? Ela vai sempre assim, ela vai ser uma pessoa assim descontraída. Ela vai vir a ofensa, ela vai rebater assim de boa. Amém? Por quê? Porque a oração em línguas, a Bíblia diz, ela está dizendo, te edifica, te constrói. Amém? Uma pessoa que ora muito em línguas, ela vai amar muito a palavra. Ela vai fazer duas coisas. Por isso que é importante a gente orar em línguas, né? Amém? Então, por quê? Olha só. Porque a pessoa que ofende, né, ela está presa. A pessoa que qualquer coisinha está se ofendendo é uma pessoa que está presa, entendeu? Então, às vezes a gente se depara com pessoas que ainda não operam no fruto do Espírito, né, que é domínio próprio, mansidão, amor, entendeu? Fé, paciência. Então, por isso que os discípulos pediram, Senhor, aumenta-nos a fé, entendeu? Porque Jesus estava ali falando da responsabilidade deles de perdoar aqueles que ofenderam ele. Então, quem quiser ser discípulo de Jesus, por isso que ele diz, aquele que quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e siga-me. A cruz é essa é parte da cruz. Essa é uma das coisas que representa a cruz para nossas vidas. Nossa, mas eu tenho que perdoar. Vamos pensar na história de Davi e Saul, né? Vamos bem longe agora, né? Lá no Antigo Testamento. Saul e Davi. Davi não já tinha sido ungido o rei? Já tinha sido ungido o rei, entendeu? Mas Saul perseguiu Davi.
Davi poderia lutar pela posição dele. Não, já sou rei mesmo, então que esse homem aí, esse rei aí, Saul, né, morra logo. Não, mas a Bíblia diz que Deus permitiu, olha só, permitiu que Davi, olha só, fosse treinado. Saul não foi treinado para ser rei, mas Davi foi. Como foi que Davi foi treinado? Davi foi treinado literalmente na guerra contra Saul e Saul contra ele. Mas ele tirou 10 nesse treino. Por isso que ele foi um rei e tanto, amado do Senhor, né? Nessa questão aí ele tirou 10, sabe por quê? Na ofensa, né? Porque Deus permitiu, teve uma época que Deus permitiu, olha, Saul perseguindo, procurando Davi, quem encontrou primeiro foi Davi que encontrou Saul. E Saul estava à procura de Davi para matá-lo. E a Bíblia diz que agora ele se depara, Deus permitiu que todos os soldados de Saul, né, que era inimigo de Davi, entendeu? Um rei inimigo, estava com inveja, porque Deus ele ungiu, né, Davi, e Davi iria substituir Saul. Agora Saul queria por tudo a cabeça de Davi, entendeu? Então o que aconteceu foi que um dia ele perseguindo Davi, Deus permitiu que ele dormisse justamente no esconderijo, bem próximo do esconderijo de Davi, entendeu? E Davi se encontra, entendeu? Com Saul, olha só. E ele tinha tudo para matar Saul. Saul dormindo, a única coisa que ele fez foi tirar um pedaço das vestes do rei. Ele cortou um pedaço. Porque ele tinha a intenção de se humilhar para o rei e mostrar para o rei que ele não queria, que ele não era inimigo dele. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Agora Davi se encontra com Saul e se humilha, né? Diante do rei, se prostra diante do rei e diz, olha rei, eu poderia ter te matado, mas Deus me entregou você nas minhas mãos, entendeu? Mas tipo assim, quem sou eu para me tocar em você? Então Davi, ele compreendia que a justiça era do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós temos que fazer, amém? Quando alguém se levanta, né, contra a gente, quando alguém levanta calúnia, né, contra você, e você diz, mas eu estou certa, Davi não estava certo? Estava, entendeu? Inventaram, criaram essa calúnia contra Davi, de que Davi queria usurpar o reino, e não era. Davi nem se preocupou com a posição dele, entendeu? Ele não se preocupou com a posição dele, porque a posição dele viria de quem? De Deus, da parte de Deus, entendeu? Enquanto Saul se preocupou com o reino, entendeu? Davi se preocupou com o amor dele a Deus. Davi se preocupou com a fé, a confiança dele em Deus. Olha aí o contrário. Então nós não temos que, como é que se diz? Nós não temos que proteger o nosso ministério. Nosso ministério é do Senhor. Foi Ele que nos chamou. Glória a Deus. Então Davi pensou, eu não estou nem aí para reinado. Eu estou aí para o meu relacionamento com Deus, porque quem sou eu para tocar em Saul? Entendeu? Então, assim também é o que Jesus está falando aqui em Lucas 17, 3 ao 4, né? Olha só, nós vamos voltar lá de novo. Mas aqui em 2 Timóteo, eu quero até deixar marcado aí, deixa marcado aí que a gente vai voltar aqui novamente, tá? Amém? Nós estamos aqui nesse momento aprendendo sobre a ofensa, o que causa a ofensa em nossas vidas. A ofensa, para que a gente possa, de uma vez por toda, compreender que nós não podemos contender com ninguém, que a gente não precisa disso, mas que a gente precisa se humilhar. Aqui um tempo estava passando por uma luta, né? E aí eu acordei e Deus me deu a palavra, olha, foi tremendo, Deus me deu a palavra, filha, se renda, se humilhe, mas Senhor, eu estou certa, entendeu? Aí o Senhor, se humilhe, filha, e sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Estava arrumando minha cama, gente, estava aqui cobrindo a minha cama,
De repente, aí Deus falou para mim: ninguém fere quem já está morto. Não se machuca quem está morto. Não é verdade? Vai tentar mexer num corpo que está morto. Entendeu? E aí Deus me levou em Romanos capítulo 6. Se nós já morremos com Cristo, nós fomos crucificados com Ele e fomos ressurretos também. Nós ressuscitamos com Ele. Amém? E agora nós temos que andar em novidade de vida. Que novidade de vida é essa? Nos frutos do Espírito. Amém, glória a Deus. Mas eu era explosiva, pastora. Mas agora Deus está te chamando para você ser uma pessoa paciente. E essa paciência, ela vem do amor ágape. Amém? Deus está te chamando para você ser uma pessoa longânima. Amém? Que demora a chutar o pau da barraca. E não vai chutar, não. Amém? Glória a Deus. E não vai mais chutar. Então você vai demorar. Então você vai chegando na hora que você vai querer chutar o pau da barraca, você já vai ter a conclusão que você não vai fazer isso. Igual o Davi, né? Então Davi, ele viu ali, puxa, esse homem está me perseguindo, quer me matar. Eu poderia muito bem matar ele agora, mas o fruto do Espírito que já estava nele, porque o Espírito de Deus, amém? Andava com Davi, estava com Davi. Amém? Glória a Deus. E ele está com você também. Se você já entregou sua vida para o Senhor Jesus, saiba, ele está com você. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, né? Prova-me isso, pastora. Mateus 28, versículo 20. A Bíblia diz que Jesus garante: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Amém? Então, Davi, ele estava sendo treinado. Aquilo que era dor para Davi, entendeu? Ele só precisava olhar do outro lado. E Davi, ele era um homem de fé, então ele não via as circunstâncias, ele olhava o que vinha depois. Ele estava vendo, naquele momento que ele tinha Saul na mão dele, ele estava vendo já a glória de Deus. Ei, vou deixar esse manto, vou tirar só um pedacinho. E a Bíblia diz, olha, está registrado na Bíblia, que quando ele tirou um pedaço das vestes de Saul, ele ficou perturbado. Ele se perturbou com isso, entendeu? Mesmo ele pensando, eu vou tirar um pedaço aqui das vestes do rei, né, para provar para ele que eu sou amigo dele, que eu não quero matar ele, que ele deixe, que ele tire isso da cabeça, que ele deixe dessa loucura de querer me matar, entendeu? Saul já estava para lá de ofendido, né, de irado, entendeu? Cheio de ódio, entendeu? Cheio de ódio. Então, a Bíblia está nos mostrando, nos ensinando, e também nesse texto aí, sobre Davi e Saul, entendeu? Que você quer ser treinado por Deus, às vezes sua luta com alguém que está aí no teu encalço, né? Está aí lutando contra você, entendeu? E você tem certeza, tem convicção que você está certo e aquela pessoa está errada. Saiba disto hoje. Entendeu? Nós somos treinados para coisas maiores que vêm amanhã. Amém? Glória a Deus. Logo, logo, bem aí. Tá bem aí a tua vitória. Como diz o nordestino, bem aí a tua vitória. E aí a gente quer ganhar aqui e aí a gente perde acolá. Olha aí, você está entendendo? Por isso que Deus diz que no fim dos tempos, olha o que iria acontecer. E aí nós vamos aqui novamente em 2 Timóteo, só para a gente dar uma olhadinha mais um pouquinho no texto. Olha que tremendo. 2 Timóteo, não esqueça, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. Olha o que diz, ó. E ao servo do Senhor não convém, não convém contender. Amém? Não convém contender. Não entre em cabo de guerra com ninguém. Entendeu? Solta aí o cabo de guerra, solta a sua parte, ainda que a pessoa sente no chão, entendeu? Solta, larga essa parte aí. Amém? Solta o cabo de guerra. Não entre em cabo de guerra com ninguém. Deus disse que você tem que perdoar 70 vezes 7, né? E se teu inimigo, teu irmão, alguém que brigou com você, que te feriu, vier 7 vezes te pedir perdão no dia, 7 vezes no dia, é para você perdoar. Amém? Glória a Deus. Então, olha só. Ele nos instrui aqui, ó. E ao servo do Senhor não convém
Não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, né? A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Para o quê? Para conhecerem a verdade. Entendeu? Para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Então a ofensa é um laço do diabo, né? E aí diz assim, ó, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então a ofensa é a vontade do diabo para se tornar como um laço para mim e para você, entendeu? Um laço para mim e para você. Então, não caia em ofensa nenhuma, libere logo perdão, urgente, amém? Ore a Deus para o Senhor te encher do amor, ágape, do amor de Deus sobre a sua vida, para você fazer como Davi, né? Então, Davi, ele não se preocupou com a posição, ele não ficou em cabo de guerra com Saul, não, ele pensou assim, imagina, quem me deu o reino foi o Senhor, e na hora certa ele vai me colocar lá, amém? Na hora certa ele vai me colocar lá. Então Saul estava ali contra, né, Davi, mas Davi não estava nem preocupado com o reino, Davi estava preocupado com o relacionamento. É uma mensagem que a gente pregou esses tempos, né, sobre cuidado, não fixem o azeite, amém? Foram 2 títulos que eu dei nessa mensagem, você poderia escolher um, né? Entendeu? Não fique sem o azeite, né? Não perca o azeite, entendeu? E você foi chamado, mas você precisa ser escolhido. Não basta ser chamado, é preciso ser escolhido. Então, Davi, ele foi chamado e ele foi escolhido, entendeu? Porque se ele tivesse de contender com Saul, ele iria com certeza perder o reino, porque Deus não queria que ele contendesse. Amém? Então, 2 coisas nós precisamos fazer. Não contender com as pessoas, para a gente poder, mas é alguém que está contendendo comigo, está brigando comigo, está me ofendendo. Aí você vai ter que tirar 10 nessa ofensa, amém? Você não vai ofender a pessoa, você vai perdoar. Para quê? Para que essa pessoa saia também do laço do inimigo. Ó, tá escrito aqui, ó, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Então nós temos que nos tornar manso, né, diante de uma ofensa, para que aquela outra pessoa que não está mansa, ela possa também se arrepender, e Deus que como é que se diz, a minha obediência de não contender e de perdoar, como Jesus está falando que a gente tem que perdoar, é para que a outra pessoa chegue ao ponto de também se arrepender. Olha aí, você vai ser uma bênção para você, você vai ser uma bênção para outros. Está lá no livro de 2 Coríntios, né, capítulo 10, versículo 4 e 5. Não, 5 e 6. A Bíblia diz assim que quando a nossa obediência estiver pronta, entendeu? Vai punir a desobediência de outros. Então está escrito aqui, ó, para que Deus conceda, né, arrependimento, né, olha só, para conhecerem a verdade, né? Para que aquela pessoa que está ofendendo, né, conheça a verdade. E o 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Porque, infelizmente, tem cristãos, né, que eles estão na igreja, mas eles só vão domingo, lá alguma vez no culto, eles não ouvem a palavra, eles não fazem discipulado, eles não lêem a Bíblia deles está cheia de poeira no criado mudo. Pegam a Bíblia para levar para a igreja só uma vez na semana. Aí larga lá e corre para cá, corre para lá nos seus afazeres. Não faz o seu TSD, tempo sozinho com Deus. Como é que ele vai poder vencer as lutas, as adversidades?
Porque as contendas estão dentro das igrejas, as contendas estão dentro da nossa casa, as contendas estão lá fora, em qualquer lugar. Basta ter uma pessoa displicente, uma pessoa que não vive com Deus, basta ter ali, porque o inimigo ele vai querer usar, são aqueles que não vivem com Deus. Aqueles que costumam não andar com Deus. É esse que o inimigo vai usar para quê? Para tirar a paz do outro. Entendeu? E você está como quem? Como alguém que Deus vai usar como uma coluna dentro da tua casa, lá dentro da tua igreja, a igreja onde você congrega, lá fora. Amém? Deus vai usar você como essa coluna para ajudar com que essa pessoa desperte e o laço de Satanás seja quebrado na vida dessa pessoa. Amém? Então diz aqui, ó, 26, ó, e tornarem a despertar, entendeu? Desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, a ofensa é uma isca de Satanás, entendeu? É como se ele prepara uma arapuca, né? E coloca ali a isca para que você caia nela. Então, o outro que te ofendeu já caiu e ele vai querer fazer você também cair, e vice-versa. Então, os que se ofendem, eles são feitos cativos, entendeu? E eles ficam presos, como está escrito aqui em 2 Timóteo, né? Então, a maioria das pessoas, elas estão ofendidas, olha só, e às vezes elas nem percebem que elas estão presas. É forte isso, né? Ah, não, eu não me ofendo. Tem gente que até abre a boca. Ah, não, não me ofendo com nada. Ah, você é super-homem? Não, Deus quer que você ande com o fruto do Espírito. Porque só tem um que pode te ajudar a você não se ofender. É o Espírito Santo. Amém? Então, você que não vive uma vida de oração, você que não vive uma vida de meditação na palavra, ele falou isso para Josué. Josué, olha, medita, não aparta da tua boca o livro dessa lei, para que o teu caminho seja bem sucedido. Medita nele dia e noite, amém? A palavra de Deus nos diz em Efésios, nós temos que orar sem cessar, porque a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados, potestados, né? Os poderes das trevas, entendeu? Então, e por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Amém? A oração é uma armadura de Deus, a palavra é uma armadura de Deus, é capacete, é espada do Espírito, a Bíblia diz, né? A palavra de Deus, ela é calçado para nós, amém? A palavra de Deus é a nossa fortaleza. Então, o diabo, ele prepara as armadilhas, né? Ele prepara as armadilhas fazendo, olha só, algo muito sutil. É ele que prepara. E uma pessoa ofendida, você quer ver? Provérbios capítulo 18, vai lá comigo. Vamos ver como é que é uma pessoa ofendida. Né? Por isso que tem que ter muito amor. Entendeu? Você precisa se encher do amor de Deus cada vez mais. Nós precisamos nos encher cada vez mais do amor de Deus, gente. Amém? Olha, veja essa palavra aí, gente. Sabe como essa palavra especial é importante? Você que está ouvindo aí no canal, amém? Se inscreva, leve outros a se inscreverem, compartilhe essa palavra. Fala, gente, eu ouvi uma palavra tremenda que mudou a minha história. Me tirou da displicência, entendeu? Compartilhe, leva essa palavra a outros, né? Deixe seu like aí no canal, tá bom? Vamos lá, eu quero ler só mais um versículo aqui com você. Provérbios capítulo 18, versículo 19, tá? Provérbios 18, versículo 19. Vou achar aqui rapidinho. 18, versículo 19. É o que diz a palavra do Senhor. Amém? A sorte faz... Provérbios 18, versículo 19... Ah, tá bom, é 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos, né, de um palácio. Meu Deus! E olha o que a Bíblia diz, ferrolhos de um palácio, né? Porque um palácio não tem ferrolho como o nosso, não. O nosso é muito fácil de ser quebrado, né? Mas um palácio é um ferrolho e tanto, né? É uma fortaleza, né? Então a Bíblia diz que assim, desse mesmo modo, é uma pessoa ofendida. Entendeu?
é difícil de conquistar. Então, por isso nós precisamos nos encher do amor ágape, para que a gente possa desprender, quebrar os laços de Satanás na vida daqueles que estão ofendidos. Amém? Nós precisamos deixar de contender, não contenda com ninguém. Ame com amor ágape. Glória a Deus, fica aqui essa palavra para nos edificar. Ouça essa palavra, medite nesses versículos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe, tá?